Está no ar o programa Espaço Unisanta, produzido pelos alunos da Faculdade de Artes e Comunicação. Fique com a gente e veja o que preparamos para hoje. Semana Jurídica. O encontro começou com comemorações e palestras na Unisanta. Hora de dizer sim no altar? Se você pretende se casar, não pode perder o HTTP de hoje. A abertura da Semana Jurídica na Unisanta foi marcada por comemoração e uma palestra ministrada pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dia 11 de agosto é comemorada a criação dos cursos jurídicos no Brasil. São 186 anos desde o surgimento das primeiras escolas. Na Universidade Santa Cecília, a data foi lembrada na abertura da Semana Jurídica, evento voltado para os profissionais e estudantes do direito. Ao longo do ano, realizamos vários eventos, dentre eles a Semana Jurídica, para trazer esses profissionais que são destacados no cenário jurídico nacional para poderem ter uma troca de ideias sobre temas específicos com os nossos alunos. Em regra, temas que estejam realmente assim em destaque no cenário jurídico, que estejam realmente demonstrando uma certa polêmica, uma temática adequada para aquele momento. A noite começou com agradecimentos e lembranças de quando o curso foi criado, em 2003. O convidado da noite, o desembargador Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, abriu a programação de palestras. Com o tema Poder Judiciário em Perspectiva, ele ressaltou as principais mudanças no judiciário nos últimos tempos. Transparência absoluta e todos os dados e todas as ações da administração do judiciário. Essa é primordial a alteração. A segunda é gestão de pessoal. Nós estamos com uma gestão de pessoal bastante efusiva, uma gestão de pessoal que está trazendo um crescimento e uma produtividade muito maior para o judiciário. Você tem aí uma proximidade também dos servidores e conversa direta com o presidente, com Fale com o presidente, no Facebook, e tudo isso traz dá um retorno, um feedback para a presidência impressionante, que você consegue resolver às vezes problemas que você jamais tomaria conhecimento. Um dos enfoques sérios é o assédio moral, que é um problema seríssimo em toda a empresa e o judiciário não escapa disso. Alunos e convidados lotaram o anfiteatro no primeiro dia do evento. No momento em que a sociedade se transforma rapidamente, os profissionais e os cursos também se adequam às mudanças. O aluno vem se adaptando, inclusive, à situação atual, e a própria escola vai evoluindo e se adaptando a essa modernidade. Então, o direito é dinâmico, a faculdade também tem que ser dinâmica. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista que fizemos com o escritor Milton Ratum. Eu não imaginava ser escritor quando eu nem tinha pretensão na minha juventude, né? Eu escrevi em Manaus em 66 ou 67, eu escrevi meu primeiro artigo num jornalzinho do Grêmio sobre educação pública. E depois eu fui morar em Brasília, fui sozinho com 15 anos, fiquei 2 anos lá. Publiquei um poema no Correio Brasiliense. Foi o primeiro poema que eu publiquei na minha vida. E em São Paulo comecei a escrever contos, entrei na faculdade de arquitetura, vim primeiro a Santos, depois era muito caro, não podia pagar. Entrei na USP e me formei lá e trabalhei com muitas coisas. Nem um armarinho, né? Você tem tudo. Trabalhei como jornalista, freelancer, fui bolsista. Trabalhei como arquiteto. Quando eu fui à Europa, eu trabalhei com muitas coisas também, até com tradução. Enfim, algumas dessas experiências estão no meu livro de contos, A Cidade de Água, onde esse narrador é um narrador nômade. Ele está nos Estados Unidos, está na Espanha, está em Manaus. E eu só publiquei meu romance aos 37 anos de idade. A autocrítica eu herdei do Graciliano Ramos, que foi um escritor fundamental na minha juventude em Manaus. Eu entendi um pouco o que era literatura, linguagem,
quando eu me deparei com a obra do Graciliano Ramos, que foi talvez, ao meu ver, foi um dos grandes escritores brasileiros. Eu acho que Vidas Secas, São Bernardo, os professores sabem do que estou falando, né? E os leitores também sabem, porque são romances extraordinários. E a minha autocrítica é feroz, é severa. E só pode ser assim, né? Eu acho que, senão você banaliza tudo, né? Eu acho que hoje qualquer coisa é literatura e não é verdade, né? Há critérios estéticos e éticos para você, teóricos para você analisar uma obra. Não adianta você ler 100 livros péssimos. Qual é o acréscimo na sua... que te acrescenta, né, como valor humano, como sabedoria, como reflexão para a vida, né, como, enfim, até mesmo para a tua consciência, né? Quer dizer, para que serve um livro de autoajuda? Para mim não serve para nada, porque eu sei que aquilo é uma empulhação, aquilo é uma enganação total, né? Aquilo não vai me ajudar, aquilo, vamos dizer, é apenas uma receita banal e inconsequente de como se dar bem na vida. A vida é muito mais cruel, muito mais dura do que consta nessas receitas, vamos dizer assim, né? Então a literatura é um outro mundo, é uma construção pela linguagem de dramas humanos, de relações humanas, né? Então você precisa mergulhar nesse mundo, né? Você precisa ser apaixonado pela leitura. Depende de cada professor. Eu acho que depende da grade curricular, depende... Eu acho que há duas maneiras de você, vamos dizer, melhorar ou aumentar, aprofundar a leitura. Primeiro estabelecendo critérios de qualidade na própria escola pública. O ensino público está muito precário e a gente sabe por quê. Não é por uma única razão, são várias razões, né? Então eu escrevi também uma crônica sobre isso, né? Os nossos 5.500 e tantos prefeitos, eles têm que se envolver com a formação das crianças brasileiras, porque depende disso, não depende só do MEC. A nossa escola pública a qualidade depende de cada prefeito, do envolvimento dos pais, da família, dos professores, né? Isso é um esforço, vamos dizer, de toda a comunidade. Agora é difícil, no Brasil, com essa pobreza extrema, com a violência da periferia, como é que você, com o salário dos professores tão baixo, como é que você vai exigir desse professor, né, estímulo, um fascínio, uma paixão pelo ensino, quando tudo é violento, quando os meios são precários, as condições físicas são precárias, né? É difícil, vá dar aula na periferia. Então, o interesse pela leitura, quando não passa vamos dizer, por um hábito doméstico, um pai, a mãe que lê, o avô, o tio, os irmãos, passa pela escola. E como a imensa maioria das crianças brasileiras, dos jovens, a imensa maioria estuda em escolas públicas, é preciso investir na escola pública, porque o resultado vai aparecer. Então, o que se tem hoje é uma escola segregada no Brasil, uma verdadeira segregação, em escola pública e escola particular. A crônica literária se aproxima mais do conto nesse sentido, em que o recorte de memória, de alguma coisa que você observou, de uma circunstância que se torna, vamos dizer, uma experiência profunda. Esse é o desafio da boa crônica, é olhar para alguma coisa
para algum quadro circunstancial da realidade e transformar isso numa coisa, vamos dizer, mais profunda, né? É como se alguém dissesse, olha, esse cronista conseguiu perceber relações simbólicas ou poéticas que eu não tinha visto nessa borboleta que está passando por aí. Quanto mais dúvida, mais estresse. Aí vem o medo de que nada dê certo e não saia exatamente como planejado. Se você se enquadra nessa situação, nada de entrar em pânico. Nessa única página você encontra vários links que podem ajudar no planejamento desse dia tão especial. Ao clicar em casamento, a futura noiva encontra opções: cerimônia, casamento no civil, convites, decoração, festa, fornecedores, lembrancinhas e até dicas para escolher a música ideal para a cerimônia. No link Noiva, a intenção é ajudar a tirar as milhares de dúvidas que surgem nesse momento tão importante na vida de uma mulher, como escolher o vestido, por exemplo. Tudo deve ser selecionado com devido cuidado e atenção. Na página, também há tutoriais e dicas de cursos para noivos. E se depois que tudo foi planejado e deu certo, você pode passar para a próxima fase, dos recém-casados. No site, existe um espaço reservado para a nova fase. É só clicar que várias novas possibilidades aparecem, como decorar o quarto do bebê, receitas e até dicas para quem mudou de país. Viu como não é preciso se desesperar? Nós, a internet, podemos te ajudar. Gostou? Então boa sorte e esperamos que a história tenha um final feliz. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais. Eu espero você!